Oi, pessoal! Estamos aqui de novo para mais uma aula, tá? Da morfologia interna dos insetos. Então, estamos trabalhando na disciplina de entomologia agrícola, tá? E hoje o assunto é aparelho respiratório. Vamos entender um pouquinho como que é o sistema respiratório, né, dentro do corpo dos insetos. Bom, pessoal, o aparelho o aparelho respiratório, né, dos insetos é o sistema traqueal. Então, a respiração é traqueal. Entendam nesse primeiro momento, traqueias são tubos, né? Tubos com uma livre circulação de ar, né? Onde o ar circula livremente por esses túbulos aí. Então, é isso que é o sistema respiração traqueal. Então, o ar, ele penetra e é eliminado igualmente nesse sistema, ou também pelo tegumento, mas principalmente pelo sistema traqueal. O oxigênio atmosférico, então, é canalizado nesses tubos até alcançar os tecidos, onde esse oxigênio é utilizado. Então, agora a gente consegue entender que o oxigênio é levado através do sistema respiratório dos insetos e que não tem nada a ver com o aparelho circulatório, como eu já falei numa aula anterior. Bom, o sistema traqueal, né, ele é formado pelos espiráculos, que são as aberturas externas, né, e ocorrem em pares, e onde estão esses espiráculos? Lá no abdômen do corpo do inseto. Então, em cada segmento do abdômen, a gente vai perceber que geralmente na região da pleura existe uma abertura, existe um orifício que se comunica com o meio externo. E essa abertura, esse orifício é chamado de espiráculo, tá? E são estruturas por onde o oxigênio entra, penetra. Existem então as traqueias e as traquéulas, que a partir do momento que depois da abertura, eu vou ter já esses vasos condutores, né? São responsáveis pela condução do ar, essas traqueias, e cada vez que vai ficando mais longe, né, mais para dentro do corpo do inseto, elas vão diminuindo em diâmetro, vão diminuindo em espessura, até se tornarem o que a gente chama de traquéulas. Então, traqueias e traquéulas são responsáveis pela condução do oxigênio, do ar. Também existem os sacos aéreos. Os sacos aéreos são reservatórios de ar. A gente vai ver em figura mais específica, mas seria para auxiliar também, além de reservar ar, auxilia esse inseto durante o voo, tá? E qual que é a principal função do aparelho respiratório, né, do sistema traqueal? São trocas gasosas. É levar o oxigênio e trazer o gás carbônico. Uma visão geral para vocês entenderem que os espiráculos estão na sua maior porção no abdômen do inseto. Então percebam que eu vou colocar aqui para vocês, ó, cada orifício aqui desse daqui é um espiráculo, tá? E que existem também espiráculos lá no tórax, né? E pensando aí em menor quantidade, tá? E a gente vai ver que depende um pouco de espécie para espécie, mas existem também os espiráculos no tórax, mas a maior quantidade de espiráculos, ou seja, a maior quantidade de orifícios para a entrada de ar dentro do corpo do inseto, está lá no abdômen, um em cada segmento do abdômen. E percebam depois, ó, que a gente consegue ver esses túbulos, né, esses dutos de condução de ar, que são as traqueias, e percebe que se ramificam ainda mais, ficam mais pequenininhos dentro do corpo do inseto, que a gente chama de traquéulas. Uma foto de microscopia eletrônica, só para vocês terem noção, como que em cada espiráculo a gente percebe, né, que tem uma concentração maior do tubo, né, da traqueia ali no espiráculo, tá? E depois ramificando no corpo todo desse inseto, formando essa rede, né, essa rede de condução de ar. Além dos então vamos agora trabalhar, vamos falar um pouquinho de cada um. Primeiro começar com os espiráculos, que é o meio de contato com o externo, né? O interior com o exterior do corpo do inseto. Então, além de permitir troca respiratória, os espiráculos também é importante porque é um local de perda de água, né? Então, a questão de dessecação, ressecamento do corpo do inseto também está relacionado com o espiráculo. E estão localizados nas pleuras, olha lá, como eu mencionei, nas pleuras do tórax e do abdômen, tá? Geralmente ocorre assim, né? O número máximo de espiráculos em insetos em desenvolvimento pós-embrionário, ou seja, depois que
saiu do ovo. A lagarta saiu do ovo, a ninfa saiu do ovo, tá? Então, lá no tórax, geralmente a gente tem 2 pares, perfeito? E no abdômen, a gente tem 8 pares. Isso, claro, dependendo da quantidade de segmentos abdominais que vai ter o inseto, tá? Mas, no geral, para a grande maioria dos insetos, são 2 pares no tórax e 8 pares no abdômen. Existe essa classificação quanto ao número de espiráculos, porém eu quero já deixar claro para vocês, é mais para vocês saberem que existe. Não precisa ficar decorando esse tipo de coisa, tá? Então é mais para constar para vocês que, dependendo da quantidade de espiráculos que tem, tanto no tórax quanto no abdômen, os insetos, né, recebem uma classificação. Então vamos entender aqui rapidinho como que é essa classificação. Existe os polipnêusticos, né? O que significa isso? Que tem vários espiráculos no decorrer do seu corpo, ao longo do corpo. Os hemipnêusticos, ó, possui um espiráculo lá no tórax e mais 7 no abdômen. Então, essa primeira larvinha aqui, ó, né, perdão, hemipnêustico seria essa daqui, ó, essa terceira larvinha aqui, tá? Então, hemipnêustico, ó. Então, ele tem um lá em cima, ó, ele tem um aqui em cima no tórax e depois ele vai ter 7 no abdômen. Vamos apagar para não ficar estranho depois da continuidade aqui, né, do que a gente está falando. Aí os peripnêuticos possuem um no tórax e 8 no abdômen, né? E aí tem um exemplo para vocês de larvas ou de lagartas ou de insetos que possuem essa classificação, né? São classificados dessa maneira. E o holopnêutico, o que a maioria dos insetos adultos tem, 2 espiráculos lá no tórax e 8 espiráculos no decorrer do abdômen. Perfeito. Existem também os oligopnêusticos, que significa possui um ou outro, né, um ou outro espiráculo aí no decorrer do corpo. O propnêutico, que seria esse daqui, tá? Ó, o propnêutico. Tem um par somente no tórax. Ó, a gente percebe, só tem um par aqui no tórax. O metapnêutico possui somente um par no último segmento do abdômen, tá? E o anfipnêutico possui um par no segmento anterior e um par só no segmento posterior, tá? Então, as larvas de mosca são assim também, tem os exemplos aí. E depois o apnêutico, que não possuem, não tem, né, basicamente nenhum espiráculo e a sua oxigenação do seu corpo é feita por difusão, troca gasosa pelo tegumento mesmo, tá? Então, além disso, existem insetos que a maior parte da sua vida no meio aquático, então a fase larval na aquática, dentro da água, tá? E aí por isso que possuem brânquias traqueais, ou também chamadas de traqueobrânquias. Exemplo aqui, ó, é o mosquito da dengue, a fase larval, né? Tem um sifão, principalmente um sifão aqui que ele consegue respirar fora d'água, mas as traqueobrânquias ocorrem na fase larval, ó, da fase jovem dos efemerópteras. Então percebam que no final do abdômen parece que tem realmente, ó, alguns pelinhos, né? No abdômen, perdão, tem os pelinhos. Isso daí são as brânquias, e cada brânquia dessa, porque está dentro da água, precisa capturar o oxigênio da água e aí coloca dentro do corpo do inseto através do espiráculo, né? Então, por isso são das traqueias, né? Espiráculo, traqueia, então por isso são traqueobrânquias, ok? Mas são exceções aí, né? A grande maioria dos insetos são terrestres e, portanto, existe lá os espiráculos da forma generalizada, como a gente já mencionou. Depois dos espiráculos, pessoal, já vem as traqueias, que são tubos, ó, elásticos, né, com a aparência estriada, então parece uma estria, parece uma mola ali dentro, né, vai ter foto também para vocês verem. E a traqueia é distendida, ó, justamente para passar o quê? O ar, para ter a passagem livre de ar, tá? E essas traqueias, elas possuem, né, é dividido aí, endotraqueia, tenídea e ectotraqueia. Não se preocupem também com isso, tá? Isso é mais a constituição, o que constitui cada tubo desse da traqueia. Mas é mais para vocês
entenderem. Então, olha aqui, uma figura, né, um desenho da traqueia, tá? E aí eu tenho aqui para vocês, ó, uma foto de microscopia também. Percebam que eu falei que ela é um tubo oco, ó, um tubo oco, que se conecta com o ambiente. Então, nessa foto aqui, a gente consegue perceber que existe o espiráculo aqui pro lado de fora, né? E que depois existe, ó, toda a traqueia ali por dentro, né? A traqueia nada mais é do que um tubo oco que permite a passagem livre do ar e ela tem essa aparência em espiral, né? Estriada, espiralada, justamente, né? Para conseguir ter essa formação, ser justamente um tubo que permite a passagem do ar. Bom, pessoal, à medida que essas traqueias se afastam dos grandes troncos, vai diminuindo o tamanho, né, o diâmetro dela, até chegar nas traqueulas, que são canaizinhos bem pequenininhos, de menor diâmetro, que justamente conseguem chegar em todos os músculos, em todos os tecidos, levando o oxigênio, tá? Então, nessa primeira figura, a gente percebe, a gente consegue observar. Existe o espiráculo, ó, na parte externa. Depois a gente tem a traqueia, com aquela aparência espiralada, que é um tubo que permite a passagem do ar, tá? E aí, chegando lá na célula, ó, dos tecidos, a gente tem as traqueulas. Percebam que pelo desenho vai diminuindo em tamanho, tá? E aí, nessa figura aqui do lado, tá mostrando que tem um inseto, tá? Aí, ampliou aqui, ó, o sistema traqueal com o espiráculo na parte de fora, essa traqueia conduzindo ó lá, o oxigênio, retirando o CO2, né? E vai diminuindo em tamanho, formando as traqueulas, até chegar nos mais remotos tecidos, nos músculos, né? Onde tem que chegar o oxigênio. Então, além da gente ter os espiráculos externamente, as traqueias e as traqueulas, existem também os sacos aéreos. Essa figura ela não é muito interessante, muito legal, uma próxima a gente consegue ver melhor. Mas só para a gente conseguir entender num primeiro momento o que são esses sacos aéreos, né? São vesículas de paredes finas, tá? Passíveis de serem o quê? Distendidos, de serem inflados, de encherem-se de ar, né? Tamanho pequeno, mas numerosos dentro do corpo do inseto, principalmente ali no abdômen, né? Aumentando o volume de ar oxigenado, né? Então, nessa outra figura aqui a gente consegue entender melhor como que seriam esses sacos aéreos. Percebam que, ó, lá no abdômen do inseto eu tenho a porta de entrada, que são os espiráculos, e percebam que eu tenho todos os condutores de ar, que são as traqueias e até as traqueulas. Beleza. E lateralmente, vou colocar aqui, ó, lateralmente a gente tem o saco aéreo, que justamente para que serve? Ele enche de ar, né? Aumenta o volume de oxigênio ali dentro, claro, auxiliando ainda mais na respiração, na oxigenação de todos os tecidos, tá? Mas também auxilia o inseto durante o voo. Então, durante o voo, ele tendo esses sacos aéreos com ar, ele consegue ficar mais facilmente, né, voando, e ele tem uma maior eficiência de voo também, tá? Justamente porque esse saco aéreo está cheio de oxigênio, faz com que a densidade dele, né, não sei se é exatamente assim que eu poderia definir para vocês, mas auxilia ele ficar mais leve, né, o inseto ficar mais leve, conseguir um melhor desempenho durante o voo e principalmente aumenta a quantidade de oxigênio que ele precisa ali dentro do corpo dele. Precisando, esse oxigênio que está dentro dos sacos aéreos vai auxiliar também, né, chegar oxigênio em todas as partes do corpo dele. Pessoal, então o que acontece? Como ocorre, né, essa ventilação dentro do corpo do inseto? Então, essa ventilação nada mais é do que o processo que o ar é levado no sistema traqueal e circula pelo corpo. Tem a ventilação direta, que abrange a circulação de ar nas traqueias, perfeito? E a indireta, que abrange a circulação nas traqueulas. Lembra que eu falei que as traqueulas, elas têm um diâmetro menor. Então, por consequência, elas têm maior resistência à capilaridade, né? Então, assim, é complicado chegar ao oxigênio num duto, né, num tubo muito fininho. Então, por isso que existe o fluido traqueolar, que auxilia, né, a levar esse oxigênio dissolvido nesse fluido traqueolar até todas as partes remotas do corpo do inseto. Olhem essa figura, tá? A gente percebe que quando o músculo está em repouso, que é a primeira, né, a primeira figura de cima,
O fluido, né, tá normal ali dentro, tá? Esse fluido aqui, ó, o fluido aqui, que seria essa parte escura, pintada, né? Ele tá normal ali dentro. À medida que o músculo tá em atividade, que tá precisando exercer, chegar oxigênio ali, o que vocês percebem? Que o fluido traqueolar vai até dentro do tecido. E ele tá lá dentro do tecido justamente para quê? Para conseguir fazer com que o oxigênio, o ar, chegue até dentro do músculo por canaizinhos muito pequenininhos. Então, esse fluido nada mais ajuda, né? Auxilia a realmente levar o oxigênio para dentro do músculo, já que as traqueolas têm um diâmetro muito pequenininho. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, essa aula de sistema respiratório, tá? A gente aprendeu como que ocorre a ventilação, né, como que esse oxigênio é levado até as partes mais remotas do inseto e aprendeu também a constituição desse sistema respiratório, tá bom? Obrigada e até a próxima aula.